Boa noite, igreja. Meus irmãos, nós, nesse tempo, quando a gente chama esse tempo de hoje, eu tenho procurado estar olhando muito aquilo que tem acontecido nos evangelhos e a gente começa a olhar para o nosso contexto com um cristianismo que tem acontecido nesse tempo e não tem como você olhar com olhar crítico, porque a gente se depara com o texto bíblico e eu olho lá para João, quando ele começa a escrever o seu evangelho, havia uma curiosidade dos levitas e dos sacerdotes de saber quem era João. Quem é você? E aí ele é questionado lá no capítulo 1, ele vai ser perguntado, você é o Cristo? Ele fala, não, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Você é o profeta? Não, eu não sou profeta. Quem é você? E sabe, meus irmãos, hoje o mundo está perguntando quem somos nós? Quem é a igreja de Cristo hoje? Quem é a igreja de Cristo hoje? E sabe, meus irmãos, nós somos a igreja de Cristo visível hoje na terra. Eu, Marcos Vinícius, você, cada um que compõe essa igreja, é a igreja visível de Cristo aqui na terra. E aí a gente começa a olhar e João vai dizer, eu sou a voz que clama no deserto. A grande verdade hoje, meus irmãos, que a igreja precisa ser a voz que clama no deserto. E quando ele fala em deserto, e João vai dizer isso, e no início do seu capítulo ele vai dizer no começo, e não é sem razão que ele vai dizer isso, ele aponta lá para Gênesis, no começo a terra era sem forma e vazia. E aí ele vai começar a narrar a história de Jesus. Quem é Jesus? Para que Jesus veio? E aí a gente começa a ver, no início da era cristã, a igreja começa a se corromper, a igreja começa a viver um evangelho politizado, E hoje, não muito diferente, o tempo que a gente vive hoje, a gente vive um evangelho politizado. Como eu falei no início, eu procuro estar atento às notícias acerca do que anda acontecendo nas igrejas. Obrigado, Mariana. O que anda acontecendo nas igrejas? E aí a gente se depara com algumas notícias, e foi falado há poucos dias, há poucas semanas na classe. Existe igreja hoje que existe salas VIPs. Vocês sabiam disso? Igrejas com salas VIPs. Salas VIPs, pastor. Salas VIPs para aquelas pessoas mais importantes. E aí a gente olha para o texto bíblico, irmão Dalto. A gente vê Jesus que fala o quê? Não procure os primeiros lugares. Percebe, meus irmãos? O evangelho politizado que nós estamos vivendo hoje nas igrejas, e isso, infelizmente, as nossas comunidades de fé têm procurado imitar esse tipo de coisa, porque isso traz glamour, isso traz holofote, isso traz destaque, e isso se torna algo muito perigoso. Alguns historiadores vão falar que Jerusalém, na primeira era cristã, se tornou um novo Egito, onde escraviza o povo. Na primeira era cristã, alguns historiadores vão dizer que Jerusalém virou um novo Egito, onde o povo é explorado, onde a fé do povo é explorada. Eu quero dividir com vocês um texto muito conhecido, dentro do Evangelho de João ainda, e trabalhando sobre esse tema, o Evangelho politizado. Jesus vive isso. Jesus vai dizer que ele não vai participar daquela festa. Aquela festa realmente estava servindo para algumas salas VIPs já naquele momento.
quando o povo estava ali à margem de um tanque ou uma piscina chamada Betesda. E Betesda quer dizer, sabe o que, meus irmãos? Casa de misericórdia. E misericórdia nenhuma havia naquele local. Porque o povo não participava da festa. O povo estava excluído da festa. E sabe, pasme vocês, hoje a igreja de Cristo, ela vive essa realidade. Muitos estão excluídos de grandes festas que a igreja tem promovido. Igrejas têm promovido grandes festas, mas muitos estão excluídos dessa festa. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo, algumas têm perdido o seu valor, têm perdido a sua função. Para que você veio, igreja? E a pergunta que eu faço nessa noite, Ibabe, para que nós viemos? A pergunta que foi feita a João Batista: quem é você? Quem é você, pastor Isaías? Quem é você, Vânia? Quem é você, irmã Leila? Quem é você? Essa é a pergunta que João Batista recebe. E sabe, meus irmãos, João Batista, muitos querem tomar o lugar de Cristo, muitos pastores querem ser semideus, muitos líderes querem ter autoridade sobre a igreja, mas não aquela autoridade de exortar, de glorificar a Deus, de apontar para Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, eu tenho o meu ministério. Não, o ministério não é do pastor Denilson, não é do pastor Isaías, não é do pastor Carlos César. O ministério é de Cristo, meus irmãos. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, é isso. E há uma pergunta, João Batista: quem és tu? Quem és tu, igreja batista, Ibabe? Sabe, meus irmãos, se a igreja, ela não aponta para Cristo, ela não tem sentido de ser igreja. Talvez a igreja aponte para tudo, menos para Cristo. E aí essa igreja, ela está totalmente sem a aprovação divina. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 15, eu vou ler na minha versão da Almeida, revista e corrigida. Diz assim na minha versão: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, ou 5 corredores, e neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e ajeitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus vendo, presta atenção, meus irmãos, Jesus vendo este deitado, e Jesus, além de ver, ele sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que já estás são, não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém, meus irmãos? Diante de um texto, participar da fé, e são 3 festas sagradas que exigiam que todos os varões judeus
fosse a Jerusalém. A primeira era a festa da Páscoa, dos pães asmos. A segunda era a festa dos Pentecostes, também chamadas de festa das colheitas ou festas das semanas. E a terceira festa era a festa dos tabernáculos. Eram 3 festas que os judeus teriam que estar presentes quando acontecia. E Jesus desce. E foi assim também na primeira Páscoa dos judeus, lá em João, no capítulo 2, verso 13, 22. Jesus tem um momento ali que ele expulsa aquelas pessoas do templo, porque ele diz que aquelas pessoas estavam fazendo algumas coisas erradas naquele local chamado casa de oração. Jesus não participa, meus irmãos, dessas festas, pois elas, em vez de celebrarem a liberdade do povo, elas selam a sua exploração por parte dos religiosos. Sabe, meus irmãos, hoje nós temos o costume de dizer, e pastor Isaías falou nessa manhã com muita propriedade, que Deus estava presente no culto aqui pela manhã. E eu creio nisso, pastor Isaías, que Deus estava presente. Sabe, mas pastor Isaías, o texto vai nos dizer que Jesus não participou daquela festa. Jesus, em vez de subir para o templo, meus irmãos, Jesus desce. Jesus desce. Porque aquela festa, meus irmãos, eles não estavam celebrando a liberdade do povo. A festa da Páscoa, ela realmente trazia a memória dos judeus o grande feito que Deus fez na vida do povo do Egito, tirando aquele povo com o braço forte, cativo do Egito. O que a gente vê, o que Jesus começa a olhar para aqueles líderes religiosos, é que aqueles líderes religiosos, eles estavam excluindo aqueles necessitados da graça, meus irmãos. Igreja, para que você veio? Para que tem sido a nossa celebração? A nossa celebração tem sido para exaltar homens, para glorificar figuras humanas? Ou tem sido para glorificar o nosso Deus, o nosso Salvador? Alguns têm ficado lá de fora das nossas igrejas. Igrejas, vamos completar a missão. Mas antes da gente completar a missão, pastor Isaías, nós precisamos saber para que viemos. Para que viemos? João, para que? Quem é você? A grande dificuldade que a gente vive nesse tempo hoje, meu irmão, desse século 21, o Evangelho atravessa uma crise de identidade. Uma crise de identidade. Queremos ser tudo. Queremos ser showmans. Queremos ser aqueles que precisam ser vistos nas redes sociais. Eu sou o líder tal, eu sou o pastor tal, eu sou o evangelista tal. O evangelho hoje, meus irmãos, no Rio de Janeiro principalmente, ele vive um grande marketing, O evangelho vive um marketing muito grande. E sabe, esses marketing têm atraído muitas pessoas, porque o marketing, ele tem esse papel de atrair pessoas. O marketing, ele tem essa função. E aí você começa a escravizar esse povo. Você começa a escravizar esse povo buscando extrair desse povo tudo que você pode ter para a sua alta promoção. Mas o texto vai dizer, meus irmãos, que Jesus ele não vai para a festa. Jesus ele vai junto ao tanque. O povo não está no templo, e sim debaixo dos corredores, sinal que foram excluídos da festa, ou seja, da vida. Aquele povo foi excluído da festa, eles foram excluídos da vida. Porta das ovelhas, meus irmãos, era assim chamada por ser o lugar por onde passavam as ovelhas que iriam ser sacrificadas no templo. Então, portanto, ele vê o povo como ovelhas sendo sacrificadas e pasme a igreja, isso em nome de Deus. Ovelhas sendo sacrificadas em nome de Deus. Certa ocasião, na pandemia, eu estava participando de uma conferência ali no Seminário Betel, no Rocha, e aí uma pessoa levantou e falou o seguinte: olha,
Os dois eram funcionários públicos, o marido e a esposa. E naquele período ali, eles estavam alguns meses sem salário. E aí eles recebem a orientação do pastor: vocês precisam fazer um empréstimo para que você coloque seu dízimo em dia. Meus irmãos, igreja batista, não estou falando de Assembleia de Deus, de presbiteriana, de Deus e Amor, não. Membros de uma igreja batista, uma grande igreja batista. Quando João fala que esse povo está sendo levado pelo corredor das ovelhas para serem sacrificadas, é justamente essa a leitura que nós fazemos hoje. Muita gente, meus irmãos, hoje tem sido levado por alguns corredores de sacrifício, de exploração. E pasme mais uma vez, em nome de Deus, em nome de Deus. E isso tem sido muito comum hoje nos nossos evangelhos politizados. Nesses 5 corredores, meus irmãos, funcionavam as escolas da lei. Um sentido simbólico, recordam ali os 5 livros da lei do Pentateuco. Os mestres da lei perverteram completamente a lei. A lei não produz mais vida para o povo, mas sim morte. Esse povo está debaixo de 5 alpendres, 5 corredores. E naqueles corredores ali funcionava a escola das leis. Leis essas que foram pervertidas por aqueles líderes religiosos impróprios a sacrificar o povo. Ali funcionava, eles estão justamente debaixo daquele corredor, aonde em cima eles falam em nome de Deus e o povo ali embaixo, à margem da miséria, do sofrimento, em nome de Deus. Jesus já enfrentou isso no seu ministério. Jesus, ele não compartilha com festas que exploram a fé do povo. Mas hoje, tristemente, nós vemos muitos correndo atrás desses movimentos, dessas grandes celebrações. Lembro que na minha caminhada com Vânia cristã, nós chegamos para o culto à noite na igreja, irmão, e tinha um grupo muito grande do lado de Marcos. Não, ficar aqui, nós vamos lá na igreja do fulano de tal, lá em Niterói. Lá é uma bênção e lá você vai ser muito abençoado. E lá você vai receber muitas palavras de vida. E ali nós fomos, irmão, lá para dentro de Niterói. Chegamos lá, meus irmãos, o que eu vi, assim que eu adentrei ao templo, pessoas fumando, pessoas normais, de chinelo, camiseta. Não parecia que eu estava num culto. E essa pessoa que nos levou para esse local, seria um grande local de bênção, que eu seria abençoado naquele local ali, através de palavras. Sabe, meus irmãos, estamos caminhando, muitas das vezes, estamos sendo influenciados por esses movimentos que a gente tem visto aí. Evangelhos politizados. A lei já não funcionava mais, porque a lei foi pervertida. A lei foi transformada ali justamente para explorar a fé das pessoas, para marginalizar, para desprovir aquelas pessoas da graça e da misericórdia de Deus. E aí a gente começa a entender a atitude de Jesus. O paralítico, meus irmãos, que Jesus vai curar, símbolo de todo o povo que foi cegado, paralisado pelo ensinamento da lei. Pessoas estão sendo mutiladas, meus irmãos, pelo ensinamento distorcido da palavra. Tem um amigo que ele há muito tempo, da madrugada de carinho, funcionava ali embaixo na cidade, e ele falou: a maioria das pessoas que a gente aborda ali na rua, pessoas moradoras de rua, são pessoas que já foram crentes em Jesus Cristo, pessoas que já andaram dentro dos templos, dentro da comunidade de fé, filhos de crente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho, ele tem sido distorcido.
Tem sido explorada a fé de muitos, muitos têm tido a sua fé explorada. E em nome de Deus, em nome de paralítico, ele representa um grupo de pessoas. Essa cena, meus irmãos, no tanque de Betesda, o tanque de misericórdia, ela recorda lá em Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 14, ali onde Ezequiel é levado pelo Espírito ao vale de ossos secos, vale de ossos secos, pessoas à margem, sem vida, pessoas que não têm mais condições nenhuma de estar sobrevivendo, numa miséria tremenda, acamado por uma enfermidade que tem consumido cada vez mais a sua vida. E ali você vê justamente Deus levando o Espírito de Ezequiel e fala, Ezequiel ministra sobre esses ossos. E aí você já conhece o texto, você sabe o que acontece. Sabe, Jesus ele se depara justamente com um tanque que é chamado de tanque de misericórdia, mas de misericórdia não tinha nada. E ele olha justamente para esse homem. Sabe, meus irmãos, Jesus é o portador do amor fiel. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram de Jesus. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. O paralítico que Jesus vai curar, ele tem 38 anos, e de acordo com Deuteronômio 2,14, esses anos, meus, representam uma geração, portanto, esse paralítico é símbolo de toda uma geração que já está à porta da morte. Deuteronômio 2,14 vai dizer que esses 38 anos é o tempo de uma geração que foi excluída de ser cuidada, de ser tratada, de ser acompanhada de perto. E aí a gente mais uma vez volta à palavra, a pergunta a João: quem és tu? Quem és tu? Sabe, igreja, nós precisamos saber quem nós somos e para que nós viemos. Não devemos viver nesse evangelho politizados, mas por graça e por misericórdia. Aquele tanque, aquele dia, ele foi visitado por Jesus, sabe? E Jesus, meus irmãos, ele está olhando justamente para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão padecendo. Por mais que o pastor humano, ele venha falhar com você, mas o Supremo Pastor, ele vai estar sempre de olho na sua necessidade. E Jesus, ele olha para aquele homem, meus irmãos, e eu quero pensar com vocês sobre algumas ações divinas. A primeira está no verso 6. O texto vai dizer que Jesus viu o paralítico, e isso é uma iniciativa divina, meus irmãos. O texto vai dizer que ele viu aqueles paralíticos, ele olha para aquele paralítico, e sabe, quando eu olho para esse texto e vejo esse versículo, que Jesus olhou para aquele paralítico e não deixa de vir à minha cabeça, o Êxodo 3, verso 7, quando o povo estava sofrendo ali no Egito, mais de 400 anos, escravos, sofrendo, sendo literalmente mutilados ali pelos faraó, e aí o povo começa a clamar ao Senhor, rogar ao Senhor, e lá no Êxodo 23, no verso 7, diz assim o Senhor: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Sabe, meus irmãos, Deus não está tão longe assim que Ele não possa estar olhando tudo o que está acontecendo nesse tempo chamado hoje, nas nossas comunidades de fé. O texto vai dizer que Deus olha para aquele aleijado, para aquele manco, aquele paralítico, e isso é uma iniciativa divina. Talvez
na nossa caminhada cristã, e isso é muito comum acontecer, eu quero dizer para você que eu já passei por isso. Conta das vezes você está inserido numa igreja, você é líder de uma igreja, você está participando da obra da igreja e você se encontra muitas das vezes numa solidão profunda. Quantos já viveram isso? Talvez você não tenha coragem. O pastor Isaías teve coragem. Meus irmãos, para que nós viemos? Quem és tu, igreja? Quem és tu, Dalto? Quem és tu, Marilene? Quem és tu, Mariane? Nós somos a igreja de Cristo visível nesse tempo. Aquele homem está à margem do corredor onde se falava a lei, onde ensinava a lei. Mas ele é olhado, meus irmãos, pelo olhar divino. E Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, Ele está olhando para mim e para você nessa noite. Ele sabe que nós passamos. Ele sabe o que estamos vivendo. Ele sabe, meus irmãos. Ele sabe. Ele viu o povo de Deus ali sofrendo no Egito. Ele falou: olha, eu conheço as dores de vocês. Eu tenho visto, estou atento ao que vocês estão passando. Deus não está tão longe, meus irmãos, que possa se importar comigo e com você. Às vezes somos muitos dentro de um santuário. Temos um momento de confraternização, de comunhão, mas como o nosso coração está sangrando, meus irmãos, como o nosso coração está sangrando. Por quê? Porque será que eu tenho falhado como pastor? Você tem falhado como servo de Deus? Mas eu quero te dizer que nessa iniciativa divina, Jesus, ele olha para esse homem. O texto vai dizer que ele olha para esse homem. E Jesus está olhando para mim e para você, meus irmãos. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que nos aflige, aquilo que nos causa tristeza. Aquilo que nos causa tristeza. Existe aí uma segunda ação divina por parte de Jesus, dentro do verso 6. Ele vai dizer que Jesus sabia, Jesus vai dizer: eu sei da sua necessidade. Eu vejo e eu sei da sua necessidade. Uma coisa, meus irmãos, é eu ver, e outra coisa é eu saber da necessidade do irmão, daquilo que o irmão está passando. Essa semana, já era bem tarde da noite, eu recebo um áudio, e eu falei: Vânia, é o fulano. E eu estava sem graça, porque o genro dele inaugurou uma clínica, e ele me convidou para que eu estivesse ali, eu e Vânia, e nós não fomos. Eu fiquei sem graça, eu falei: caramba, e agora? Eu vou explicar para ele que realmente eu não pude estar ali. E aí, meu irmão, naquele áudio, ele vai dizer o seguinte: pastor Marcos, o meu coração está muito triste. E eu falei: é comigo, né? E ele fala: não é com vocês. A Cristina está com câncer na cabeça. Meus irmãos, aquilo me impactou. Que minhas lágrimas rolaram. As minhas lágrimas rolaram. E aí eu falei: Ronaldo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ronaldo, Ele está vendo Cristina nesse momento. E Ele conhece as dores da Cristina. Sabe, meus irmãos, uma coisa é você saber e a outra coisa é você saber. Talvez eu esteja olhando para o irmão, eu estou vendo o irmão aqui no templo, talvez o irmão não esboça nenhum tipo de dor, aonde eu, dentro da minha humanidade, possa ver uma lágrima rolar, ou qualquer expressão facial, mas quando eu sei da sua dificuldade, da sua necessidade, eu preciso agir como Jesus agiu. E Jesus se compadeceu daquele homem, meus irmãos. E Jesus, ele olha para aquele homem e ele vai justamente ter uma compaixão divina pelo aquele homem. Romanos, no capítulo 8, verso 29, ele vai dizer: porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos.
Paulo vai dizer isso à igreja de Roma, porque antes, aqueles que o conheceram, ele predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, ele vê para ali, quem sabe, e aí existe ainda uma segunda, uma terceira ação. Existe ainda uma terceira ação divina na vida daquele homem. Ainda no verso 6, Jesus pergunta para ele: queres ficar são? É uma indagação divina, meus irmãos. É claro que Jesus, quando vê aquele homem, ele sabe da necessidade daquele homem, que ele há 38 anos estava ali e não tinha ninguém que o ajudasse enquanto as águas se moviam. Mas sabe, meus irmãos, quando Jesus pergunta, ele faz essa indagação divina, é porque Deus não dá salvação a quem não quer. Vou repetir: Deus não dá salvação a quem não quer. Ele pergunta para aquele homem: queres ficar são? João 3,16, estamos recitando de manhã, de noite aqui, porque é a base, é o texto base de missões mundiais, não é isso? E ele vai dizer: porque Deus amou o mundo que de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para o quê, meus irmãos? Para que todo aquele que nele crê, para você ter a salvação na pessoa de Jesus Cristo, você precisa crer. E ele vai dizer justamente isso. Queres ficar são? Uma indagação divina. Jesus, lá no capítulo Mateus 11, 28, ele vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Às vezes, na nossa caminhada cristã, e às vezes você é excluído das grandes festas religiosas, você se depara com o tanque de Betesda, o tanque de misericórdia, e a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, e a gente começa a olhar justamente Jesus com essas palavras que nos convida: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele tem esse poder, meus irmãos, de nos aliviar do fardo pesado que vivemos, e esse fardo, muitas das vezes, é na área financeira, é na área da saúde, como o caso dessa irmã que está internada. Às vezes é no casamento, no matrimônio, cansado, oprimido. Mas há uma palavra de Jesus para mim e para você nessa noite: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Será que você tem olhado para Cristo dentro dessa perspectiva? Dentro dessa perspectiva, talvez o problema que você vive é um problema que eu não sei quanto tempo, mas existe um tempo que esse problema tem açoitado a sua vida. Mas a palavra de Jesus para mim e para você nessa noite é essa. Marcos Vinícius, vinde a mim, se você está cansado e oprimido, porque em mim você vai ser aliviado. Na pessoa de Cristo, você vai receber alívio. Meus irmãos, o texto prossegue, e ainda existe uma quarta ação divina, está no verso 7. Ele vai dizer, esse homem vai dizer: mas Senhor, eu não tenho ninguém. Essa frase, meus irmãos, eu não tenho ninguém. E quando você olha para esse homem, quando você olha para esse texto, e esse homem ele vai dizer isso para Jesus, havia uma limitação física nele, e ele precisava de alguém para ajudá-lo. E ele diz: eu não tenho ninguém. Me perdoe que eu vou falar mais uma vez. Às vezes estamos cercados de tantas pessoas na nossa comunidade de fé,
e você não tem ninguém para te ajudar. Meus irmãos, eu não sou pastor, presidente de nenhuma igreja, mas Deus me confiou algumas vidas nessa minha caminhada como pastor. Eu tenho acompanhado algumas vidas que eu passei, onde eu passei, nas igrejas que eu passei. Certa ocasião, falando com uma dessas vidas, agora não tem muito tempo, ela me falou o seguinte: pastor, eu estou vivendo uma solidão muito grande. Essa irmã, a família toda dela é cristã, familiares, pastor, dentro da família dela. Ela falou: pastor, eu não tenho quem me ouça, eu não tenho quem olha para mim, eu tenho me sentido muito só. Assim, irmão Dalton. Várias filhas, tudo cristãs, parente pastor, pastor de igreja, membro de igreja. E ela falou: pastor, que bom que o senhor está me ligando, como eu preciso ser ouvida. Sabe, meus irmãos, quando esse homem ele fala para Jesus: eu não tenho ninguém, talvez você possa estar vivendo esse quadro, não de uma enfermidade desse nível dele, mas talvez a sua enfermidade espiritual tenha te consumido a cada dia. Como o quadro de depressão tem crescido no meio evangélico. Quanto pastores tirando a sua própria vida. Não muito distante de nós aqui, há pouco tempo, um pastor, jovem pastor, 42 anos, tira a sua própria vida. Sabe, irmã Patrícia, eu não tenho ninguém, foi que esse homem respondeu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a nossa comunidade de fé está vivendo um evangelho politizado, aonde muitos só tem valor se puxar o saco do pastor, muitos só tem valor se abaixar, não ter uma postura, uma palavra. Você precisa ser aceito no meio, você tem que se descaracterizar como servo de Deus, como cidadão do reino. E aí você vai escutar o que esse homem fala para Jesus: eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. Quantos dentro das nossas igrejas talvez esteja falando isso nessa noite? Pastor Marcos, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. Em nome de Jesus, meus irmãos, que você possa olhar para o nosso sumo pastor, Jesus Cristo. Esse homem, até aquele momento, antes de Jesus chegar, ele não tinha ninguém, mas para a glória e para o louvor do nosso Deus, ele recebe a presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, meus irmãos. Amém, dê glória a Deus. Damos tantos glória a Deus por nada, e dando por nada. Isso é para dar glória a Deus, porque ele olha para Jesus e ele fala: eu não tinha ninguém, mas agora eu tenho Jesus. Esse Jesus que produziu vida no homem, que há 38 anos era ali, um homem sem vida, vivia ali de uma maneira indigna. Mas Jesus fala para ele: você não tinha, agora você tem. Você tem Jesus Cristo. Eu sou o autor e consumador da tua fé. É isso, meus irmãos. Me perdoa os psicólogos, mas, meus irmãos, o meu maior psicólogo é Jesus Cristo. Quando eu me sinto num quadro desse, de estar sozinho, eu dobro o meu joelho e eu derramo as minhas lágrimas diante do Senhor, e Ele me acolhe, Ele me abraça, e Ele me trata. Eu não vou para psicólogo, não. Eu vou para o meu Jesus, que foi Ele que me formou, foi Ele que me criou, foi Ele que cuidou de mim desde o ventre da minha mãe. É isso que o salmista fala. Desde o ventre Ele me conhece, meus irmãos. Mas as pessoas estão buscando recursos humanos, políticos, e evangelho politizado. Não. Esse homem fala para Jesus: eu não tenho ninguém. Essa é a fala de muitos servos de Deus nesse tempo hoje, meus irmãos. Eu não tenho ninguém.
Eu não sei o quadro que esse pastor tirou a sua vida, mas talvez Marilene, ele olhou para Jesus e ele falou: eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. E vocês sabem que esse pastor era um homem ativo na igreja, um homem ativo, pastor Isaías, missionário nos hospitais. E aí, tanta gente do lado, tanto louvor, tanto holofote. Mas talvez ele disse aquela noite para Jesus: Mariane, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, para você que está em casa, você tem Jesus Cristo, sim, e Ele quer te visitar nessa noite. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei e cearei com você, e sentarei com você, e vou cuidar de você. Eu não tenho ninguém. Que isso, meus irmãos? Por que isso? Que evangelho é esse? Quem é você, João Batista? Tu és o Cristo? Não. Tu és o profeta? Não. Tu és Elias? Não. Eu sou a voz que clamo no deserto, meus irmãos. Eu sou a voz que clamo no deserto. Esse homem vai dizer para Jesus: eu não tenho ninguém. Ninguém jamais o ajudou. Ele não tinha esperança de ser curado, nem desejo algum de ajudar a si próprio. A situação dele parecia não ter mais jeito. Sabe, meus irmãos, não deixe que os problemas e as dificuldades nos façam perder a esperança. Não nos deixe perder a esperança. Nessa noite, Jesus está dizendo: se até agora você não tem ninguém, olha para mim, olha para mim. A quinta ação divina, meus irmãos, no verso 8, e eu já estou caminhando para o final, ele vai dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda. A ação divina de Jesus, meus irmãos, ela é plenamente libertadora. A ação de Jesus, ela é plenamente libertadora. Aquele homem, a cama dele era um sinal da dominação sobre a vida dele, era o cativeiro que ele vivia, mas ela se torna sinal de libertação. Jesus fala para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Aquela cama que durante 38 anos acomodou aquele corpo daquele homem, de uma maneira que ele não podia se mover. Ali era o cativeiro daquele homem, aquela cama era o cativeiro daquele homem. Talvez, meus irmãos, tenhamos vivido em alguns cativeiros da nossa vida. E eu quero dizer para você nessa noite, por mais que você ache que não tenha ninguém, Jesus está aqui nessa noite, presente no nosso meio. E Ele está dizendo para você: olha, eu estou aqui. Toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e anda. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 3, nesse próprio Evangelho que nós estamos lendo, no capítulo 1, no verso 3 e 4, ele vai dizer: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Nele reside a vida, a verdadeira vida. Nele reside a verdadeira vida. No verso 14, Jesus reencontra esse homem no templo, sabe? O pecado do paralítico, meus irmãos, o consistia na adesão de um sistema religioso e político que torna o povo cego, coxo e paralítico. Esse homem era débito a esse sistema religioso e político. E Jesus fala para ele: não volte mais para lá, não volte mais para esse sistema religioso, que talvez coisa pior possa te acontecer, sabe? Jesus, ele está nos mostrando nessa noite que nós precisamos crer nele, olhar para ele, entender que ele está atento àquilo que está nos ferindo, e ele vai produzir libertação, meus irmãos, em nome de Jesus. Ele vai produzir cura, ele vai produzir vida, e vida abundante. Mas há uma advertência da parte de Jesus para mim e para você nessa noite. Cuidado, cuidado com esse sistema religioso e político que você está vivendo.
Você precisa viver um cristianismo onde eu sou o centro da igreja, onde eu sou o Senhor da igreja. Igreja, meu irmão, não tem dono. O dono da igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo. Foi Cristo que deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que a Igreja Batista da Água Branca existisse hoje. Se Jesus não tivesse derramado o seu sangue, o precioso sangue, não haveria igreja, nem aqui, nem em local nenhum. Só existe igreja porque Cristo derramou o seu sangue na cruz. Por isso a igreja não tem dono. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo deve ser o cabeça da igreja. Eu quero concluir, meus irmãos. No cristianismo, muitas igrejas estão mudando sua atenção para longe do foco transcendente e praticando um evangelho secular e politizado. Igrejas têm aberto mão do foco transcendente, apontando para Cristo, para viver um evangelho politizado, um evangelho secular. Esse homem, ele estava à margem de um tanque, de uma piscina, chamada Casa de Misericórdia, onde não existia misericórdia. Ele viveu 38 anos ali, debaixo da escola da lei, onde representava o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, primeiros, mas onde só conheciam, mas não botavam em prática. E ele se depara com Jesus, e Jesus dá vida àquele homem. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor, que nós possamos olhar para Cristo sempre, quando você achar que não tem ninguém para te ajudar. Olhe para Cristo, dobre o teu joelho, clame diante dele, peça a ele a cura física, a cura emocional, peça a ele a cura, a libertação daquilo que te aprisiona, aquilo que tem feito você ser cativo na mão de Satanás. Olhe para Cristo, olhe para Cristo, e ele vai operar grandes coisas na sua vida, grandes coisas na sua vida. Baixe sua cabeça e vamos orar. Vou pedir que o Adila está tocando já ali, e eu quero convidar você nesse momento a olhar para Cristo nessa noite. Eu não sei como você adentrou aqui, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como você, eu não tenho esse poder de sondar o teu coração, isso só pertence a Cristo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não importa o tempo que você está cativo